Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Bandidos invadem casa e fazem família refém no Dom Pedro. Os criminosos entraram por aqui e depois que pularam um muro, eles quebraram a grade desta janela. Polícia Federal desarticula esquema de tráfico de drogas que usava até peixe para transportar o entorpecente. A droga, também conhecida como super maconha, saía de Santarém, também daqui de Manaus, e era destinada para vários estados daqui do Brasil. E ainda a Justiça derruba a decisão e enfermeiros são liberados para prescrever medicações e solicitar exames. No quadro Mais Saúde de hoje, os riscos de passar muito tempo em ambientes com ar-condicionado. A exposição prolongada ao ar-condicionado costuma favorecer o surgimento e o agravamento de doenças respiratórias. Tem ainda as informações do trânsito e as notícias do esporte. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a gente começa essa edição com uma notícia revoltante. Em Maués, um homem de 64 anos é suspeito de estuprar a filha, uma menina de apenas 5 anos. O Geandro Soares tem os detalhes desse caso. Um caso de estupro de vulnerável está gerando grande repercussão no município de Maués, aqui na região do Baixo Amazonas. Um homem de 64 anos de idade, ele foi preso no centro da cidade, suspeito de estuprar a filha dele, de apenas 5 anos de idade. De acordo com a polícia, o crime teria acontecido em uma comunidade indígena na zona rural do município onde a família mora. O suspeito foi conduzido à 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués e deve ser encaminhado à unidade prisional da cidade. O exame de conjunção carnal comprovou que a criança foi vítima do estupro. Ela está em um abrigo, sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e por uma psicóloga. E por falar em estupro, um caso que repercutiu nessa semana foi a de um cozinheiro preso suspeito de cometer o crime. Mas a história deu uma reviravolta quando a suposta vítima, uma menina de 12 anos, admitiu que mentiu ao denunciar o homem. Francimar Videira foi preso e viveu momentos difíceis na cadeia por causa da falsa acusação. Agora solto, ele conversou com a nossa equipe. Francimar Videira da Cruz, de 40 anos, foi preso na última quarta-feira, acusado de estuprar uma adolescente de 12 anos. Esse caso chamou a atenção de muita gente, revoltou a população, até porque, segundo a versão dessa adolescente à polícia, é que Francimar teria violentado, estuprado, inclusive teria abandonado essa adolescente em uma avenida na zona centro-sul da capital. Agora, após toda essa situação da denúncia da adolescente na delegacia, Francimar teve o veículo, olha só, completamente depredado pela população. Logo em seguida, o homem foi encaminhado à delegacia justamente para fazer o reconhecimento, para a vítima dizer: foi Francimar que cometeu esse crime. A adolescente confirmou que foi Francimar, sim. E logo em seguida, Francimar foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde passou dias de terror. Não desejo que ninguém passe por isso, porque é algo que vai tá na minha mente o tempo todo. Eu durmo e eu não acordo com aquela imagem do dia, a imagem chegando na prisão, a imagem dentro da cela, como foi tratado. É complicado. A menor, no depoimento inicial, no primeiro momento dela na delegacia, quando ela relatou esses fatos, ela foi categórica em afirmar que o carro se tratava de um carro modelo Gol de cor preta. E o carro do Francimar é um Gol verde claro.
Então, isso daí já mostrava uma incongruência muito grande, né, com relação aos fatos. Bem como ela informa também que o acusado, ele possui uma tatuagem no braço direito. E o Francimar não tem tatuagem alguma. Agora, o que chama a atenção nisso tudo é que essa mesma adolescente de 12 anos desmentiu toda a história. Ela contou uma segunda versão para a polícia. Se tratou de uma história inventada por ela, para que ela se safasse aí de um possível castigo, de uma possível punição dos pais, porque seriam muito severos e ela teria demorado para chegar em casa, mas estaria sim com um namoradinho de 15 anos que ela teria conhecido em uma rede social. Eu também peço que a sociedade, os pais, eles prestem mais atenção, dê mais tempo aos seus filhos com essa idade, porque eles precisam ser ouvidos. Às vezes nós esquecemos de ouvir nossos filhos, de ver o que eles estão fazendo entre quatro paredes, nas redes sociais. Então isso é muito importante que os pais hoje dê essa importância a mais, dê um tempo a mais para esse tipo de pessoa. Essa é uma situação realmente absurda. O que esse homem passou, ninguém merece passar. E por uma irresponsabilidade de uma menina de 12 anos que, para mentir para os pais, para manter um discurso ali e não ser de repente reprimida pelos pais, acabou inventando uma história gravíssima. E ela não desmentiu quando viu que esse senhor foi preso, né? Ela deixou que ele fosse de fato preso, acontecesse tudo isso. E aí depois a família foi ligando os pontos, tudo, a polícia começou a investigar e não batia ali muitas a declaração que ela deu. Ela chegou em casa com marcas no corpo, depois de ter saído para namorar com o namorado de 15 anos, que de acordo com o relato da família, e aí resolveu culpar outra pessoa. Eu lembro da declaração da mãe dessa menina, logo depois disso, foi às vésperas do Dia das Crianças. A mãe estava extremamente revoltada, chorando, dizendo que tinha tirado a inocência da filha dela, e depois a menina assume aí que mentiu e cometeu um crime, na verdade uma infração por se tratar de menor de idade. E o prejuízo que esse senhor tem não é um prejuízo material, mas é um prejuízo emocional, é um prejuízo à imagem dele. Olha o que fizeram com o veículo do rapaz lá, depredaram todo o veículo. Quando se vai preso, acusado de um crime como esse, de estupro, lá na delegacia, lá na cadeia, perdão, o tratamento é diferenciado. Tudo bem que ele vai para o seguro, né? Ele fica lá numa sala reservada, né? Num espaço reservado, não junto com os demais presos, mas imagina o que esse homem sofreu de agressão verbal lá dentro, de ameaça, até porque lá dentro, no sistema prisional, quem manda não é o Estado, né? Quem manda são os presos, são eles que fazem as regras, lá tem os xerifes e eles que determinam quem fica em determinadas celas, né? Então imagina o trauma que esse homem viveu, né? Momentos que ele passou aí por conta dessa declaração falsa dessa menina, né? De uma invenção da cabeça dela. E a família de um rapaz assassinado há 2 anos luta por justiça. De acordo com a polícia, o suspeito do crime continua solto e matou a vítima por engano. O crime que a gente vai relembrar agora aconteceu em outubro de 2015. Esse caso mostra como a justiça é lenta no nosso país. O rapaz que você está vendo na imagem é o Miguel Chaves Marques. Ele tinha apenas 20 anos e morava aqui no bairro da Redenção. Ele trabalhava como padeiro, mas nas horas vagas trabalhava como faz tudo, principalmente aqui da comunidade. No dia do crime, ele estava com um amigo trabalhando como ajudantes de pedreiro. Os dois estavam por aqui perto, na rua Padre Jorge, quando o crime aconteceu. O amigo do Miguel resolveu tirar uma brincadeira com uma moça que passou por aqui e ela contou para o padrasto dela o que tinha acontecido. O homem não contou conversa e veio atrás do responsável por essa gracinha. Ele acabou achando que o Miguel fosse o responsável e esfaqueou ele no pescoço. O Miguel ainda procurou atendimento médico, procurou a família, mas acabou morrendo nas escadarias do Igarapé. O crime foi investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas a comunidade sabia quem era o responsável. É o homem que aparece nessa imagem, o Aldeci Lima Freitas. Desde então, ele sumiu completamente aqui do bairro da Redenção. Já são 2 anos sem que ninguém tenha notícia aqui na área. A única notícia que se tem é através das redes sociais.
A família está muito revoltada porque se sabe quem é o suspeito, quem foi o responsável pela morte do Miguel, mas a justiça ainda não foi feita. E uma das coisas que mais deixa todo mundo realmente chateado, realmente revoltado, é que o Miguel foi morto por engano. Na época, quem mexeu com ela, com a garota, né, foi um outro rapaz que estava trabalhando com eles. Então, assim, o cara não chegou nem dando oportunidade para ele se explicar nada. Ele já foi chegando e esfaqueando ele no pescoço. Então, não deu nem tempo de ele reagir. Foi uma morte brutal. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que concluiu o inquérito no dia 30 de novembro de 2015, ou seja, já faz quase 2 anos. Na época, o delegado responsável por essa investigação pediu a prisão preventiva do Aldeci. Olha só, a gente vê aqui vizinhos e familiares que pedem justiça e que realmente estão esperando por uma posição por parte, do judiciário. No entanto, o processo passou um bom tempo suspenso e só recentemente é que a prisão preventiva do suspeito foi pedida. A gente tem aqui a dona Maria do Carmo, que é a mãe do Miguel. Dona Maria do Carmo, o que a senhora espera realmente? A prisão dele. Se fosse por minha morte também. Porque desde aí eu não tive mais saúde. Desde o dia que meu filho faleceu. Não tive mais saúde de nada. Até hoje está vivo, nervosa. Eu nunca tive raiva de ninguém, como eu odeio esse animal. Isso daí é um bicho assassino, brutal mesmo. Se fosse alguém assim, de grande porte, eu acho que eles já tinham feito alguma coisa. É revoltante isso daí. Por isso que muita gente prefere fazer a justiça com a própria mão do que entregar na mão da justiça, porque a justiça é lenta. E a polícia prendeu na Zona Leste 4 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Dentre os envolvidos estão uma grávida e um cadeirante. Os 15 quilos de drogas e as 4 pessoas presas são resultado de uma denúncia anônima que foi recebida pela equipe da Polícia Militar Ronda Ostensiva Cândido Mariano. A denúncia dava conta de que aqui, na Avenida Itaúba, na Zona Leste de Manaus, existia um casal que estava praticando o tráfico de drogas. Nessa avenida, a Polícia Militar conseguiu prender a princípio esse casal, o Hélio Júnior Rebelo de Oliveira, de 43 anos, e a mulher dele, a Clícia da Silva Albuquerque, grávida de 7 meses, de apenas 29 anos. Na mochila do casal havia 3,5 kg de drogas, mas eles comentaram que existia mais droga na casa deles. Quando a polícia foi fazer a varredura, realmente constatou que lá existia uma outra porção. Aí olha só, quando a Polícia Militar estava na casa da Clícia e também do Hélio, eles acabaram descobrindo que o casal iria receber uma nova entrega. Um homem ligou para o Hélio dizendo que iria dar mais drogas para ele. A polícia resolveu fazer também a apreensão desse material. Esse homem que resolveu fazer essa nova entrega para o Hélio era o Eloides Melgueiros. Ele queria entregar aí 5 quilos de drogas para o homem que fazia parte do casal. Quando o Eloides foi também flagranteado pela polícia, ele acabou dizendo que na casa dele existia mais drogas. A polícia também prendeu lá o Clemerson Melgueiros, que é irmão do Eloides e que é cadeirante, também com mais uma quantidade de maconha tipo skunk. No total, os 4 foram presos por tráfico de drogas e, além das 4 pessoas presas, a polícia conseguiu tirar do mercado 15 quilos de maconha que foram apreendidos. E a polícia prendeu a quadrilha que furtou armas e munições de uma loja de caça e pesca no centro. O crime foi planejado pelo gerente da empresa, que simulou o próprio sequestro. Por volta das 7h30 da noite do dia 9 de outubro, uma loja de caça e pesca foi furtada. Tudo isso, de acordo com o gerente, aconteceu depois que ele saiu da loja, foi abordado por pessoas desconhecidas e foi sequestrado e em seguida roubado. Depois que ele avisou para os donos, eles foram até a polícia. Em seguida, eles conseguiram ver
que, na verdade, a versão de Bruno, que é o gerente, era mentirosa. Quem estava arquitetando tudo era ele e os outros 3 comparsas. Dá só uma olhada aqui no material. São mais ou menos 1.700 munições, além de uma porção de droga ali, maconha, e também as armas, 11 recuperadas. São 10 pistolas 380 e um revólver calibre 38. Os suspeitos presos são Adenilson Costa Pereira Filho, de 21 anos, o gerente da loja, o Bruno Cristiano Santos, de 24, Manuel Lima da Rocha, de 41, e Paulo Disseu Castro da Costa, de 36 anos. Durante o depoimento prestado na especializada, eles não mencionaram para quem iriam vender. Agora, nós não temos dúvida que o Manuel, que já responde pelo tráfico de drogas, e foi encontrado uma quantidade razoável de drogas, de cocaína e maconha com ele, faz parte desse crime organizado, né, que atua na nossa capital amazonense, mas conseguimos retirar de circulação pessoas de alta periculosidade que entregariam essa arma, sem dúvida nenhuma, ao crime organizado, e podendo até ir para os presídios, né? Não houve um roubo majorado e um sequestro, e sim um furto qualificado por parte dessa associação criminosa, porte legal de arma de fogo, posse legal de arma de fogo, associação ao tráfico e o tráfico. Ainda temos algumas armas, 4 armas em circulação nas ruas, mas a equipe da DRF, juntamente com a equipe da CEAI e o apoio da Secretaria de Segurança Pública, está ainda no encalço desses criminosos e logo, logo daremos uma resposta. E a Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico de drogas que conseguia burlar a fiscalização dos aeroportos. A maconha era escondida, sabe onde, Adriane Diniz? Em meio aos peixes congelados que saíam aqui da região. A criatividade para o mal, né? Dessa forma, a droga saía de Manaus e Santarém, no Pará, para ser comercializada em todo o Brasil. A Operação Greenload foi deflagrada na manhã desta quarta-feira com a finalidade de combater ações criminosas de uma quadrilha que mantinha um esquema sofisticado de transporte de maconha tipo skunk em aeroportos. Segundo a Polícia Federal, essa droga era transportada dentro de caixas de isopor. No decorrer dos levantamentos, detectamos que, em alguns casos, as pessoas mandavam esse skunk de Santarém para grandes cidades do Nordeste ou Sudeste do país, escondidas em meio a peixes congelados. Esses peixes nos isopores, né, escondiam a droga e enviavam via aérea. Então, dentro disso, a investigação começou, e sendo que acompanhamos um investigado e prendemos em flagrante em Santarém, e um outro investigado ele retornou para Manaus e aqui continuou enviando. Esses envios de Manaus, nós detectamos que não eram misturados com peixes, já era a droga. A última apreensão foi misturado com toners, então era de formas variadas. A droga, também conhecida como super maconha, saía de Santarém e também daqui de Manaus e era destinada para vários estados daqui do Brasil. Com isso, foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva, também 4 condução coercitiva e também 10 mandados de busca e apreensão. 2 mandados de prisão preventiva, 8 eram para serem cumpridos aqui na cidade de Manaus, região metropolitana, e mais um mandado para ser cumprido na cidade de Santarém. Sendo que 4 pessoas que foram alvo desses mandados de prisão preventiva já se encontravam presas e estavam à disposição do sistema prisional. Só um mandado não foi cumprido e a pessoa será considerada como foragido. E na casa de um dos alvos foi encontrada uma arma de calibre não permitido e será lavrado um flagrante por porte legal de arma de calibre restrito. A gente está batendo quase 10 toneladas no total. Só esse ano. Quase 1 tonelada só no aeroporto, só de flagrante no aeroporto no decorrer do ano. A gente está tendo uma média de 2 flagrantes por semana. E um homem foi preso na última quarta-feira suspeito de matar o companheiro da mãe a pauladas. E a gente vai conversar agora ao vivo sobre esse assunto com o Danilo Alves. Oi, Danilo, bom dia. O que motivou esse crime, hein? Pois é, Wilson, é mais um caso entre conflito de familiares que acaba em morte.
Bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente. Nossa equipe vai falar do caso da prisão do John Lennon Moraes Vieira, de 27 anos. Ele foi preso durante esta quarta-feira por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros por ter espancado até a morte o namorado da mãe. Ele foi identificado, essa vítima, como João Edivaldo dos Santos, de 38 anos. Esse crime aconteceu no dia 29 de março, por volta de 1h40. O José, o namorado de Luísa Leite, a mãe de John Lennon, eles estavam todos na casa da mãe. Quando José chegou, começou a discutir com Luísa e acabou a esfaqueando. Nesse exato momento, os filhos, tanto John Lennon quanto o outro filho, que não teve o nome revelado, acabaram vendo aquela cena ali e se viram dispostos a fazer qualquer coisa. Então, eles chegaram a agredir José. Um dos filhos acabou sendo impedido pela mãe, mas John Lennon estava enfurecido, não foi impedido. José, correndo para a rua para tentar escapar de John Lennon, mas John Lennon acabou indo atrás, perseguindo José com um pedaço de madeira, e foi na rua mesmo que John Lennon acabou espancando José até a morte. Houve vídeos de circuitos internos de segurança, que são câmeras que ficam expostas para a rua, até mesmo de cinegrafistas amadores, moradores que gravaram mesmo pela tela do celular. Enfim, tudo isso foi registrado e depois que houve uma investigação da Polícia Civil, ele foi preso durante esta quarta-feira, a coletiva de imprensa, para falar um pouquinho mais sobre o caso, a verdadeira motivação, como é que realmente ele se sentiu no momento em que acabou matando o namorado da mãe, vai ser revelado a partir das 9 horas da manhã, lá na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, haverá uma coletiva. Agora, um caso bastante revoltante e triste, né? Porque a gente sabe que o que a vítima fez não é correto, mas também nada justifica uma morte tão violenta assim. Wilson, Adriane. A imagem é muito forte, né? É um negócio impressionante. A gente borrou as imagens ali que mostram as agressões, mas mesmo assim elas ainda são muito fortes, né? E é um negócio complicado. Tudo bem que o rapaz estava defendendo a mãe, mas aí já não passa mais ser legítima defesa, uma vez que a vítima já estava praticamente imobilizada, né? E foi uma execução que aconteceu no meio da rua, né? Ali diante de todo mundo. É um negócio, a que ponto, né, chegou a violência e as pessoas imaginar que tudo só pode ser resolvido através da violência. A gente começa a voltar aos velhos tempos onde a coisa se resolvia dente por dente e olho por olho. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E no bairro Dom Pedro, uma família foi rendida por bandidos armados na madrugada de quarta-feira. Os criminosos pularam o muro da casa e amarraram as vítimas. O repórter Manuel Cardoso esteve na residência, conversou com uma das vítimas e a gente acompanha agora. O que nós vamos relatar aqui é praticamente uma história de terror para esta família de 4 pessoas que se tornou refém na madrugada desta quarta-feira de 3 criminosos que invadiram a residência para furtar, para roubar. Eles pularam o muro exatamente neste ponto. Atrás deste muro há um igarapé e os criminosos entraram por aqui e depois que pularam o muro, eles quebraram a grade desta janela. Forçaram de tal forma que conseguiram quebrar o ferro e com um pedaço de madeira conseguiram forçar a estrutura de ferro e entrar pela janela de vidro. Depois que os 2 entraram, eles abriram a grade e um terceiro criminoso entrou na residência. A dona da casa, que levantou de madrugada, isso por volta das 2 horas da manhã, percebeu o momento em que a casa estava sendo invadida. Foi exatamente quando eu fui ao banheiro e eu olhei, eu vi um vulto, né? E eu vi 2 cabeças assim. E aí eu tranquei a porta do banheiro e de repente, quando eu pensei em gritar ou fazer algo, eles já estavam lá armados, né? Falando que era para mim abrir a porta porque seria pior se eu não abrisse, né? Aí renderam a minha filha, que no mesmo tempo como eu abri a porta do banheiro e bati com força,
acordou a minha mãe, o meu esposo e a minha filha. Então os três se encontraram aqui no corredor. Depois que os criminosos anunciaram o assalto, as mulheres da casa foram amarradas e colocadas neste sofá. Eles amarravam as pessoas e colocavam as pessoas nos cômodos em que estavam verificando, procurando os objetos de valor. Enquanto isso, o dono da casa foi amarrado e mantido neste quarto que fica aqui à minha direita. Logo em seguida, as mulheres saíram, foram retiradas do sofá e trazidas para este quarto aqui. Aqui, elas foram obrigadas a sentar e ficar o tempo todo olhando para o chão, para não olhar para os criminosos, para não reconhecê-los. E durante esse período, eles vasculharam tudo, tiraram roupas de guarda-roupa, pegaram eletrodomésticos e eletrônicos e colocavam esse produto dentro do carro da família que estava estacionado na garagem. Depois deste quarto, as mulheres foram trazidas para este outro cômodo da casa. E mais uma vez aqui, elas foram obrigadas a ficar olhando para baixo enquanto os criminosos reviravam tudo. Para desespero do dono, do pai desta família, que ficou o tempo todo isolado neste outro quarto, enquanto os criminosos estavam aqui recolhendo tudo. Mas em um dos momentos, o homem conseguiu se desamarrar. 2 horas depois que os criminosos estavam dentro da casa, ele conseguiu se desamarrar, conseguiu fugir para frente, para a rua, para pedir ajuda. Foi então que os criminosos fugiram pelo mesmo lugar por onde entraram na residência. É muito triste a gente ver que a gente mora num local que está abandonado, a segurança, nós não temos nada. Se você olhar aí para trás, olha só o lixeiro que é aí qualquer um pode entrar. Então, para eles que moram por esse lado aqui, tá bom demais, eles fazem o que eles bem querem. Aqui na frente dá para ter uma ideia do que o dono desta casa precisou fazer para pedir ajuda. Ele teve que pular por cima desta grade para chegar até aqui a rua e pedir socorro. A casa ficou totalmente revirada. Até agora, os familiares estão tentando organizar o local. Mas o mais difícil mesmo para esta família vai ser conviver com o trauma de ter ficado mais de 2 horas sobre a mira da arma de criminosos. Isto dentro da própria casa. É muito triste você ficar sobre a mira de revólver, né? Você, sua mãe, sem você poder fazer nada. E você se sente assim, completamente invulnerável. O que você pode fazer? Pode te matar, pode te violentar. E nós éramos 3 mulheres. Meu marido estava amarrado. Eles poderiam muito bem ter nos violentado. Eu não sei te descrever exatamente a palavra, como nós nos sentimos, né? Os moradores do bairro Praça 14 estão com medo de sair às ruas, porque, segundo eles, há um casal que utiliza uma moto para assaltar na área. Os detalhes com o repórter Mário César Filho. Bonnie e Clyde, o casal de jovens impulsivos que ficou famoso após cometer uma série de assaltos no interior dos Estados Unidos entre os anos de 1931 e 1934. A história ganhou tanta repercussão que até virou filme. Mas o que isso tem a ver com o estado do Amazonas? É exatamente isso que vamos contar agora. Observe esse vídeo. O homem aborda um pedestre. O criminoso mostra a arma na cintura. É nessa hora que a mulher desce e rouba o celular da vítima. É tudo muito rápido. Veja novamente. O fato aconteceu nesta terça-feira na rua Barcelos, do bairro Praça 14, zona centro-sul de Manaus. Mas esse não é o primeiro assalto que o casal comete na região. Por isso, os criminosos estão sendo conhecidos como o casal Bonnie e Clyde de Manaus. Tenho medo, né, de ser assaltada, porque eu já vi muitas amigas aqui ser assaltadas. Aí eu tenho medo. Bonnie e Clyde de Manaus costumam agir por volta das 6h30, 7 horas da manhã. Horário em que as pessoas estão indo para o trabalho, outras para a faculdade
e ainda os papais e as mamães estão deixando os filhos nas escolas. O medo é tão grande que as pessoas, antes de saírem de suas casas, olham para um lado, para o outro, com medo de Bonnie e Clyde. E elas vão seguindo o seu destino, sempre olhando para trás para ver se Bonnie e Clyde de Manaus não estão por perto. E sempre eles agem da mesma forma. É Clyde quem pilota a moto. Já Bonnie sempre fica na garupa. Clyde se aproxima das vítimas, para a moto, levanta a camisa, mostra a arma na cintura e diz: perdeu, passa tudo o que você tem. Bonnie desce da moto, recolhe os pertences das vítimas e em seguida eles sempre fogem, com Bonnie colocando a mão na placa da moto para não serem descobertos. E assim eles fazem quase todos os dias. Os moradores já não aguentam mais. Só que no final da tarde, horário em que as pessoas que saíram para trabalhar estão retornando. E é nesse momento que Bonnie e Clyde de Manaus voltam a agir. E o que fica para os moradores é somente uma coisa: terror. Já fui vítima, eu e minha filha. Minha filha foi sair para ir para o trabalho e ele botou uma arma na cabeça dela e tomou todos os objetos dela. E eu também já fui assaltada quando eu fui pegar meu filho. Então, nós, moradores, estamos todos com medo, né? Porque a gente não pode mais nem sair de casa, que em vez dos bandidos estarem se escondendo, a gente que tem que se esconder dos bandidos. E toda vez é a mesma moto, o mesmo rapaz e a mesma mulher. O bandido, ele não tem hora para agir, não. O cidadão, sim, tem hora para trabalhar, porque se ele chegar no trabalho e dizer que foi assaltado, o patrão ainda vai desconfiar. Os moradores registraram vários boletins de ocorrência do primeiro DIP. Agora, a polícia quer saber a verdadeira identidade de Bonnie e Clyde de Manaus. E no Beco Nossa Senhora da Conceição, no bairro Petrópolis, os moradores estão praticamente ilhados. O problema é que a escada que dá acesso à rua principal já está apodrecida e nenhuma providência foi tomada até agora. Nós estamos na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Petrópolis, que faz esquina com a rua Raquel, onde tem uma casinha de saúde. É uma rua muito movimentada. Essa rua termina aqui e daqui a gente já entra no Beco Nossa Senhora da Conceição. Nós viemos aqui porque os moradores estão cansados de tanta ausência, de tanto descaso, do desrespeito da prefeitura para com os moradores. Até aqui está tudo bem, a gente já está no Beco Nossa Senhora da Conceição, porque aqui o acesso ainda é bacana, é tranquilo, mas quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente se depara com esse problema aqui, olha. É um desafio muito grande para os moradores que moram nessa parte de baixo do beco, porque esse aqui é o único acesso que eles têm para a rua principal aqui do bairro Petrópolis. E esse acesso aqui, ele geralmente é muito usado por crianças, por pessoas idosas, pelos moradores que moram aqui embaixo. Olha, ali embaixo a gente já está vendo muita gente ali, esperando e acompanhando a nossa reportagem, porque estão esperando pelo poder público. Já entraram em contato com a Secretaria de Obras para refazer essa escada de madeira aqui, mas até agora eles não tiveram nenhuma resposta positiva. A última vez que a prefeitura esteve aqui, trocando a madeira, já tem mais de um ano. E olha só como a escada fica exposta ao sol, à chuva, rapidamente ela fica deteriorada. As madeiras ficam podres. E o que a gente vê aqui é realmente um cenário de muito perigo. Vocês, para passar aqui,
tem que realmente enfrentar o perigo de cair aqui, né? Isso, é muito perigoso, já muita gente caiu aí, às vezes não tem condições de subir, no caso nós fizemos esforço para subir como você viu, a gente tem que arrodear a rua por outro caminho mais longe e isso dificulta a gente ir para um hospital, num caso de emergência, porque esse é o nosso acesso de sair, entendeu? E eu quero pedir a ajuda da prefeitura para reformar essa escada, porque toda vez fazem de madeira e com acesso à água sempre é destruído, por causa que apodrece a madeira. E se fosse bem feita de alvenaria, seria uma coisa duradoura, entendeu? Para todo mundo. A dificuldade da senhora subindo aqui e se arriscando aqui, porque realmente a situação é de risco. Risco de cair aqui é muito grande. Olha só, esse trajeto aqui, várias pessoas fazem todos os dias. A senhora, eu imagino que todo mundo que passa por aqui fica com medo de subir numa escada dessa, né? É verdade, e além de a gente se arriscar, né, tem outra escada ali, só que dá mais trabalho também subir por lá. Esse é o caminho mais curto que a gente tem, né? Então a gente arrisca a vida para passar por aqui. E a prefeitura há quanto tempo não vem aqui para consertar essa escada, para fazer uma nova escada? Já tem mais de ano, geralmente vem todo ano, entendeu? Só que a última vez que vieram foi ano passado. Entendeu? Esse ano aqui até agora nada, como vocês podem ver, sempre que vem aqui faz uma escada de madeira, porém como corre bastante o descimento da água aqui, e a madeira não sustenta por muito tempo, então... o ideal seria de concreto, uma escada. Normalmente, entendeu? Para durar mais tempo. O ideal seria construir uma escada de concreto, com uma calha aqui para escoar a água, porque a água vem aqui, olha, mostra aqui, Google, aqui embaixo, olha só, a água vem aqui e vai... levando o barro, o pouco barro que tem por aqui. Então é preciso que a prefeitura venha realmente até aqui no Beco Nossa Senhora da Conceição para fazer uma escada nova e dar a dignidade a essas pessoas que moram lá embaixo. Os moradores já estão acostumados a passar por aqui. Agora a gente vai chegar por aqui, pelo lado, vamos mostrar aqui, Gustavo, chegar mais um pouco para cá, porque até essa área aqui, ela é de difícil acesso. Vou mostrar aqui o trabalho que os moradores têm. Eles dão uma volta pelo outro quarteirão e saem naquela rua ali de cima, ó. Aquela rua de cima para poder ter acesso ali ao Hip Hop, é uma rua que passa ao lado do Hip Hop. Então de lá para cá é uma distância muito grande que os moradores têm que enfrentar porque a prefeitura não fez o dever de casa, que é construir essa ponte de forma mais sólida, de concreto ou de um material mais resistente. Então esse é o problema dos moradores aqui do Beco Nossa Senhora da Conceição. Olha só, a gente já encaminhou esse problema para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ainda não recebeu nenhuma nota. Agora, olha só essa situação. Uma mulher pediu ao banco um novo cartão de crédito. A agência encaminhou, mas o cartão nunca chegou na casa dela. Apesar disso, alguém conseguiu utilizá-lo, enquanto a correspondência ainda estava sob posse dos Correios. Agora o banco diz que a mulher tem que pagar uma dívida de mais de R$1.000. Nós viemos aqui na Compensa, na zona oeste de Manaus, para mostrar uma situação que está preocupando uma vendedora, a dona Lilian. A Lilian tem um cartão de crédito que venceu no mês de abril deste ano. Ela pediu um novo cartão. Esse novo cartão não chegou a ser entregue na casa dela, mas acontece que mesmo ela não tendo recebido o cartão, alguém utilizou esse cartão de crédito para fazer compras. Agora a Lilian precisa pagar um valor alto de uma compra que ela não fez. Eu fui lá na Barroso, quando eu cheguei lá, o rapaz que me atendeu me deu essa fatura aqui, no valor de R$ 1.293,95. Eu me espantei, porque o valor da minha fatura seria R$ 57. Aí ele mandou, perguntei dele o que eu poderia fazer, ele mandou ligar novamente para a Caixa. Eu liguei, aí falaram que ia para análise, depois de 5 dias era para me ligar. Quando eu liguei, falaram que eu tinha que pagar a conta que eu tinha feito. Sendo que o cartão que foi feito, ele não chegou na minha residência, de maneira nenhuma. Aqui na casa dela, a dona Lilian guarda toda a documentação referente ao que aconteceu. Ela, inclusive, tem o registro dos Correios, que mostra
que o cartão que ela pediu saiu de São Paulo no dia 30 de maio. Ele chegou em Manaus no dia 31 e no dia 1º de junho de 2017 saiu para entrega. Mas como não foi encontrado o local, esse cartão voltou para os Correios e no dia 2 de junho foi encaminhado para São Paulo. Ainda de acordo com o registro dos Correios, esse cartão foi devolvido à origem no dia 6 de junho. Mas acontece que as compras foram feitas exatamente durante este período em que o cartão deveria estar sendo encaminhado para São Paulo, no dia 4 de junho. Alguém utilizou este cartão no mesmo dia no posto Murupi e fez uma compra de R$300, seguido de outra de R$320, mais uma de R$320 e uma última compra de R$300. Só que eu liguei já várias vezes para a Caixa, falaram que iam analisar para estornar, mas quando eu ligo, esperando a resposta, não, vou ter que pagar, vai ter que pagar a dívida. Paguei, realmente eu paguei o valor de R$57, que foi o valor que eu tinha dívida. Eu tenho outros cartões, mas se for ver, tá tudo pago, entendeu? Eu não deixo minhas dívidas. Só que eu não ia pagar um valor de R$1.240 num posto de gasolina. Nem dirigir, eu sei dirigir. Eu fui lá no posto de noite, quando eu saí do meu trabalho. Quando eu cheguei lá, o gerente não se encontrava. Falei que eu ia no outro dia. No outro dia, eu fui novamente lá na hora do almoço. Só que aí o gerente não estava de novo e eu tinha deixado o recado que eu ia lá. Só que ele não podia me dar nenhuma informação. Eu queria, pelo menos, a filmagem, né, de quem comprou, né, que eu já tinha feito o boletim de ocorrência, porque no dia que eu descobri, no mesmo dia eu fiz o boletim de ocorrência. A dívida que alguém fez utilizando o cartão da dona Lilian, no início, era de R$ 1.240. Hoje já está em R$ 1.539 e esse valor só aumenta a cada dia por causa dos juros e das multas. O que a dona Lilian precisa é que a Caixa Econômica cancele essa cobrança, porque com base nas informações, com base nessas provas, está claro de que essa compra não foi feita pela dona Lilian. Eu sou uma trabalhadora, ganho um salário mínimo, nunca fiz uma compra para pagar além de um salário, que um salário mínimo não chega a esse valor. E se for pesquisar, eu não devo ninguém, entendeu? Só essa dívida que não é minha. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica, que informou que apenas que a dona Lilian deve entrar mais uma vez em contato com o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor do banco. Já a assessoria dos Correios confirma que tentou fazer a entrega do cartão, mas que o mesmo foi devolvido ao remetente, mas não se pronunciou sobre o uso indevido do cartão, enquanto o mesmo estava sobre a responsabilidade da empresa. Já o Procon orientou que, para casos em que o cliente da Caixa ou de qualquer outro banco passe por essa mesma situação, ele deve procurar a segunda instância do banco e informar o ocorrido. O banco precisa tomar uma providência, o cliente deve fazer o BO em qualquer delegacia e também tem direito a uma indenização. A partir disso, o banco deve reintegrar o débito e retirar a cobrança. E o corpo da sueca Carolina Stiese, que morreu num acidente aéreo no Rio Negro, próximo a Novo Airão, foi liberado ontem pelo IML e será transladado para a Suécia. As investigações sobre o acidente estão sendo feitas pelo Seripa 7 da Força Aérea Brasileira, que começou ontem a remoção do hidroavião. A previsão é que a aeronave seja trazida hoje para Manaus em uma balsa. O procedimento é para saber as causas do acidente com análise das partes da aeronave. As pessoas que presenciaram a queda e ajudaram no resgate também serão ouvidas. Carolina Josefina Stiese era ativista e influenciadora do Greenpeace e estava na Amazônia fazendo o reconhecimento da região. Agora, olha só esse absurdo. Uma bebezinha de apenas 3 meses de idade está com a clavícula quebrada. Por isso, ela precisa de uma cirurgia com urgência. Segundo a mãe, a bebê sente dores desde que nasceu. A criança chora o tempo todo e até agora a família não conseguiu sequer uma consulta com o ortopedista.
Bianca Cardoso dos Santos tem apenas 3 meses de vida. Segundo a dona Mariane, a mãe, a bebê nasceu com a clavícula quebrada. Por isso que é importante todo o cuidado para pegar a Bianca, porque ela chora muito de dor. Dona Mariane, conta pra gente como é que é essa situação em relação à sua bebê. É difícil por causa que não dá para vestir a roupinha dela direito. Quando vai pegar ela reclama muito, passou alguns dias com dor, febre. A dona Mariane estava contando pra gente que diariamente é assim. É muito complicado, né, dona Mariane, ver a sua filha dessa forma, chorando de dor. E o que o hospital acaba dando de resposta para a senhora? Nada. Não fizeram nada, só disseram que era para deixar assim mesmo, que ia calcificar. Mas só que eu fui no pediatra por conta própria. E eles disseram que ia ter que operar porque estava muito, o osso estava montado um em cima do outro. Os exames comprovam que tanto a dona Mariane como a filha têm a saúde impecável. Um raio-x que a dona Mariane fez logo quando saiu da maternidade, quando ela estava internada justamente com a bebê, esse raio-x prova que a bebê ela tem a clavícula quebrada. A partir desse momento que a senhora viu o raio-x, como foi a situação? Eu pensei logo em procurar um médico por conta própria, porque eles não fizeram nada. E eu vi que eles não iam fazer nada, porque eles fizeram pouco caso dela. Não viram que a criança estava sentindo dor. Fizeram pouco caso, né, da minha filha. Então eu resolvi procurar o Kaique e até agora estou esperando. E tá difícil porque fila de espera, a criança sofre. Até sabe lá Deus quando, até a vontade deles, né? A dona Mariane estava contando aqui pra gente que há 3 meses ela marcou uma consulta. E como agora há pouco ela falou, isso já está demorando demais. Até agora ela não conseguiu consultar a filhota aqui, que agora ela conseguiu, né, dar uma descansada agora, mas diariamente o choro é de muita dor, né, dona Mariane? Ela chora de vez em quando. E às vezes que ela dorme assim, dá uma dormida, mas ela dorme mal e acorda chorando, com dor. É ruim, né? Porque dá pena, a gente não pode fazer nada, fica só olhando isso, a criança sofrer e não poder fazer nada. Porque eu quero que seja resolvido esse problema da minha filha, quero ver ela bem. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas até agora não tivemos resposta para esse caso. E chegou o momento da gente ir ao vivo para o estúdio da 93.1 FM, a FM O Dia. E quem está lá ao vivo é a Nayandra Amorim e também o Cleiton Pascarelli. Olá, meninos, bom dia. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. A gente tem mudança em relação à decisão judicial que libera enfermeiros para voltar a prescrever remédios e até mesmo fazer alguns outros procedimentos que eles estavam proibidos pela Justiça, né? Uma decisão que derrubou outra decisão judicial. Exatamente. Olha, a decisão saiu pelo primeiro Tribunal Regional Federal, né, e derrubou a liminar de Brasília mesmo. Primeiro TRF cobre tanto a região norte quanto o Distrito Federal. Derrubou a primeira liminar, né, determinava que os enfermeiros não poderiam fazer certos atendimentos no âmbito do atendimento público de saúde, né? No SUS, né? No SUS, e que competiam somente a médicos. Eles se mobilizaram, a Advocacia Geral da União entrou nessa discussão, entrou com uma ação, então, no primeiro TRF, e o tribunal entendeu que isso compete, sim, ao enfermeiro, né? E os enfermeiros, então, devem voltar, a partir de hoje, a fazer esse atendimento inicial ali na entrada do paciente, enfim, porque, segundo o próprio Ministério da Saúde, há um grande déficit de médicos na rede
pública de saúde. E por isso, os enfermeiros são ali a ponta, né, o início do atendimento. Agora, é preciso a gente falar nessa discussão, é uma ampla discussão em relação a isso, porque de um lado estão os enfermeiros, de outro lado os médicos. Existe aí uma discussão sobre isso para dizer assim, não é uma briga entre categorias. Na verdade, assim, toda a rede básica, todo o SUS, toda aquela rede de atendimento do SUS foi construída em cima disso, desse atendimento compartilhado, ou seja, os enfermeiros, eles atendem ali na ponta da rede, logo na entrada. Por exemplo, eles fazem um preventivo, eles coletam um preventivo, eles fazem aí essa prescrição de exames, tudo mais. Então, isso já é feito há muito tempo. Mas, de outro lado, melhor dizendo, os médicos afirmam que não. Na verdade, essa é a nossa função, nós estudamos, fizemos anos de medicina, estudamos, essa é a nossa função e nós é que devemos fazer tudo isso. Então, fica essa discussão, porque os médicos falam assim, na verdade, os enfermeiros estão estão tomando aí a nossa função. E os enfermeiros já falam que não, a gente sempre fez assim, sempre fez esse atendimento compartilhado, e é por isso que essa discussão ainda tem sido alvo de muita polêmica, de muita briga aí entre as categorias. Pode falar, Adriana. Essa questão da categoria, porque o médico acha que o enfermeiro não tem competência técnica para fazer uma prescrição e que se der algum problema, né, a responsabilidade pode, se der algum problema na saúde do paciente, isso deveria ser evitado, né, para que não acontecesse. Por um outro lado, na maioria dos hospitais particulares, por exemplo, isso não é permitido, o enfermeiro não tem essa permissão. Agora, quando a gente vai para a saúde pública, principalmente naquelas unidades de saúde, aquela casinha da família, Adriane. Interior do estado também. Aí o enfermeiro acaba sendo essencial, porque não tem muitas vezes a figura do médico naquela situação, né? Inclusive, o Antônio Medeiros, presidente do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, obviamente defende o lado dele e diz que o que faltam é que prefeituras e o Estado contratem cada vez mais médicos para que não se tenha a necessidade de um enfermeiro fazendo o trabalho do médico aí nas unidades. Ok, muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayanda. Até amanhã. Obrigado, bom trabalho para vocês. Adriane. Um abraço, bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora trazer informações do trânsito. Vamos ver onde é que está o nosso drone. A gente tem aqui imagens aéreas da Avenida Torquato Tapajós. E a gente tem ali a movimentação dos homens do Corpo de Bombeiros. Né, ao que tudo indica, trata-se de um acidente. A gente está acompanhando essa situação. A gente já tem postagem do Manaus Trans sobre essa situação? Já tem informando o que está acontecendo aí? Olha só que impressionante, hein? Choque entre carro e poste de energia. Na verdade, o carro bateu no poste, né? O poste estava parado lá. Foi na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro, próximo à Dafra. Olha só que impressionante, hein? O prejuízo muito grande. A gente ainda não tem informação se alguém ficou ferido nessa situação. O poste inclinou ali, né? Está inclinado ali e foi uma batida forte, hein? Pois sim, vamos voltar com as imagens ao vivo dessa região. O drone está sobrevoando essa área, a gente vê a imagem do Corpo de Bombeiros. E está ali que o carro, ali no local, o carro do lado ali do poste. Normalmente, quando há o acionamento do Corpo de Bombeiros, é porque alguém ficou preso em ferragens, né? Alguma coisa do tipo, precisou de ajuda, talvez para abrir uma porta ou para retirar a pessoa que estava dentro. Olha só, tem alguém ali, alguém ali, viu, Adriane Diniz? Me parece que a pessoa está imóvel ali, né? Tudo indica tratar-se que parece que a pessoa morreu, né? Enfim, a gente ainda não tem essa confirmação. Está ali o pessoal também do Manaus Trans e parece que a pessoa veio a óbito, né? Porque está toda coberta ali e agora o pessoal do Corpo de Bombeiros faz ali um procedimento. Estou recebendo aqui a informação de que a vítima, de fato, faleceu nessa situação. É um homem que ficou retido nas ferragens. Está ali o pessoal do Corpo de Bombeiros, está afastando ali o corpo dessa pessoa que estava neste veículo. A gente não sabe ainda as causas do acidente, mas o veículo bateu ali, provavelmente vinha em alta velocidade pelos estragos que a gente percebe ali no veículo e também no poste. O poste está parcialmente inclinado. Lamentavelmente, né, a gente tem essa notícia agora pela manhã de uma pessoa que morre num acidente de trânsito ali na Avenida Torquato Tapajós. Esse acidente, a colisão, né, atingiu esse poste que ficou inclinado e o pessoal da Eletrobras Amazonas Energia também chegou no local, né? A gente já vê as pessoas trabalhando para verificar se
vai ser necessário cortar a energia ou se já foi cortado e se esse poste corre algum risco, porque ali tem fio de alta tensão, né? Então é um risco também para as pessoas dessa região. A gente lamenta ter que dar uma notícia como essa, logo tão cedinho, né, de uma morte no trânsito. Ao longo da nossa programação, a gente traz mais informações do que aconteceu nessa área. E daqui a pouco a gente recebe o presidente do Sindicato dos Médicos para falar sobre os desafios que a categoria enfrenta para atuar aqui no estado. A gente traz também os detalhes de concursos abertos no estado e da União. São mais de 16 mil vagas, muita oportunidade, hein? A gente está voltando já.